Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bruno Cripto BR e hoje vamos falar como você pode utilizar do suporte e resistência para ter retorno dentro do mercado cripto. Uma técnica que está dentro do âmbito mais iniciante, mas muitos investidores, seja um investidor ou um trader intermediário e avançado, se esquecem dos detalhes do suporte e resistência. No vídeo de hoje nós vamos aprender de uma forma rápida e fácil como você pode extrair o máximo possível do suporte e resistência. Então, além de te ensinar essa técnica como eu utilizo no dia a dia, eu também vou trazer o conhecimento para você que está iniciando e ainda nem sabe o que é suporte e resistência. Antes da gente aprofundar no assunto de hoje, não esquece de deixar aquele like, comentar, que eu quero saber se você ainda utiliza do suporte e resistência nas suas tomadas de decisões. Então vamos direto ao assunto, porque aqui é sem enrolação. Bom, o que é suporte? Suporte é uma região de apoio para o preço. Na verdade, suporte e resistência podem ser apoios para o preço. Como o nome já diz, suporte ele vai servir como suporte para o preço quando o preço testar esse determinado nível. O suporte ele se encontra abaixo do preço, servindo ali como um piso. Então você pode considerar o suporte como um piso para o preço. Essa é uma região de demanda, como eu gosto de falar. O que é uma região de demanda, Bruno? Região de demanda é onde uma determinada força domina naquele nível. Então, se é uma região de demanda compradora, nós temos os compradores dominando naquela região. Já se nós temos uma região de demanda vendedora, nós temos os vendedores assumindo o controle naquele nível. E o suporte é uma região de demanda compradora, ou seja, quando o preço cai até esse determinado nível, é de maior probabilidade, é esperado que o preço teste essa região e depois volte a subir, pois ele vai encontrar essa região de demanda compradora. Então isso serve como apoio para o preço. No suporte você deve fazer posições compradoras, já que ele é uma região de demanda compradora. Agora vamos contextualizar a resistência. A resistência é o teto, é o nível que o preço precisa superar e é uma região de demanda vendedora. Isso significa que quem assume o controle nos níveis de resistência são os vendedores. Então é esperado que quando o preço de um determinado ativo atinge essa região de resistência, é esperado que o preço volte a corrigir. Então ele faz um movimento de alta até esse nível de resistência, chegou na resistência, a maior probabilidade é que depois disso ele comece a corrigir. Então quando você consegue identificar regiões de suportes e resistências, você consegue identificar o nível para você comprar e o nível para você vender. Então, quando o preço chega no suporte, você procura uma ordem de compra. Quando ele chega perto da resistência, você faz uma operação de venda. Para quem opera no mercado futuros, você pode abrir uma operação na venda perto da resistência e você pode também abrir uma operação comprado long perto do nível de suporte. Qual é o erro que a maioria dos traders, seja iniciante ou até avançados, cometem? Eles querem sempre comprar rompimentos, na verdade nem comprar, eles querem sempre operar rompimentos, E o que acontece? Geralmente esse trader está entre a fase de iniciante e intermediário, ele fica aguardando o preço romper a resistência para ele se posicionar. Ou ele que opera mercado futuro, ele fica aguardando o rompimento do nível de suporte para ele se posicionar. E ele esquece desse racional básico que, ao invés de você aguardar um rompimento, é muito mais estratégico você fazer o quê? Você comprar no suporte e vender na resistência e não ficar esperando por rompimentos, pois 70% dos rompimentos, a maioria dos rompimentos são falsos. Então, qualquer armadilha que a maioria dos iniciantes a intermediários caem, eles acabam comprando o topo com um falso rompimento da resistência e aí depois são estopados lá perto do suporte, que era onde eles deveriam estar comprando. Mas depois dessa aula, você não vai cair mais nesse erro. Então, vamos contextualizar aqui alguns aspectos importantes depois que eu te expliquei o básico de suporte e resistência e pontuei para vocês os principais erros de quem utiliza essa técnica. E, na verdade, o que acontece? Pelo fato dessa técnica ser um dos primeiros aprendizados de quem está entrando no mercado, ao longo dessa jornada, que existe uma série de indicadores, uma série de ferramentas que você vai se desenvolvendo,
o que costuma acontecer? Esse trader está ali passando do básico para o intermediário, ele acaba se esquecendo do básico. E aí ele acaba utilizando das probabilidades de suporte e resistência contra ele mesmo. E aí, o que acontece, e eu vou te falar o seguinte, porque eu já acompanhei uma série de traders, para quem não sabe, eu tenho uma equipe de traders, né, que trabalha comigo, e eu sou responsável por coordenar essa equipe. E aí eu já tive diversos traders trabalhando comigo na minha equipe, já contratei, demiti diversos, e eu vou te dizer uma coisa, a maioria deles cai em rompimento falso. E basicamente eu percebo que a maioria desses traders, se eles estivessem operando invertido do que eles estavam fazendo naquele momento, eles seriam mais lucrativos. Ao invés de ter comprado lá na resistência, teriam vendido. E ao invés de ter sido estopados no níveis de suporte, né, eles poderiam ter feito uma posição compradora, né? É triste dizer, mas essa é a realidade, pois o mercado é contra-intuitivo e muitos caem nessa armadilha. Antes de eu ir para uma parte prática, eu quero te dar uma dica que me ajuda aí muito no meu operacional, na minha gestão de operações durante a semana. O que eu costumo fazer? Eu costumo, antes de iniciar a semana, né, porque a gente tem uma semana de operações, você que é trader, né, e tá, o que você vai fazer? Você vai, segunda-feira você vai acordar, você vai estar na tela lá 8, 9, 10 horas da manhã para operar todos os dias. E aí você vai estar na ansiedade do mercado, preço subindo, preço caindo. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo me programar para as operações da semana. O que isso implica? Eu no domingo, geralmente no domingo, às vezes você não vai ter o domingo disponível, mas você pode ter o sábado. O que eu costumo fazer? Antes de eu estar na tela operando, e eu começo traçando suporte no gráfico semanal de uma cor, traço suporte e resistência no gráfico diário também de outra cor, para eu saber, olha, essa cor é do gráfico semanal, essa cor aqui é do gráfico diário. Daí eu vou para o gráfico de 4 horas, vou tirando o zoom do gráfico e traço ali outras cores para o tempo gráfico intradiário, até eu chegar no gráfico de 1 hora, né? Então, o que vai acontecer? Eu já analisei a série de ativos que eu vou monitorar durante a semana e tracei os níveis de suportes. Então, quando eu estiver na correria ali do mercado, naquela ansiedade de fazer alguma operação, eu vou estar olhando para o preço e eu já vou saber que tem uma linha logo acima que representa um nível de resistência do gráfico semanal, por exemplo, ou do tempo gráfico diário, e que é um nível que eu deixei marcado já outro dia. E o mesmo serve para o suporte. Então, assim, eu não vou me esquecer das regiões mais importantes. Perfeito? Então, essa é uma dica para você que já é trader e está com uma certa dificuldade, às vezes acaba caindo em rompimentos falsos, às vezes o preço chega perto do seu alvo e depois começa a corrigir indo para o seu stop. Isso está acontecendo porque você não está traçando, não está dando o valor necessário para o suporte e resistência dos tempos gráficos maiores, que são regiões de demanda, regiões onde tem lá interesses, seja de compra ou de venda, e às vezes você está querendo vender em um nível acima da onde a maioria das pessoas quer vender, e é óbvio que o preço não vai pegar o seu alvo e vai para o stop. Perfeito? Para você que é iniciante e isso não fez muito sentido, na parte prática agora tudo isso vai ficar muito mais claro. Então vamos para a tela aprofundar tudo isso detalhadamente. Então olha só, estou no gráfico do Bitcoin na corretora Binance e aí vamos começar aqui traçando suportes e resistência. Então ó, vou definir aqui uma linha. Primeiro eu vou começar marcando a última vez que o preço teve dificuldade de superar uma região, né? Então é só a gente olhar aqui, né, do lado direito do gráfico, ó, nessa semana aqui de 8 de janeiro, o preço do Bitcoin teve dificuldade de superar esse nível e depois despencou. Olha só que interessante, esse nível já aconteceu, né, nessa região, um comportamento semelhante, que foi o preço atingiu aqui, ó, em março de 2022, não conseguiu superar e despencou. Olha só aqui, quando o preço conseguiu superar essa região, olha só o que aconteceu. O Bitcoin deu uma forte disparada. Depois, quando ele retestou esse nível, olha só, ele ficou negociando aqui diversas semanas, né? Foram 4 semanas o preço trabalhando nesse nível, né? Ou seja, claramente essa é uma região importante. Já vamos começar definindo também um suporte para o preço. Vamos pegar o último apoio que o preço do Bitcoin teve para a gente entender, né, qual a região que ele vem negociando. E olha só que interessante, eu coloquei essa segunda linha rosa, olha só esse nível, quantas vezes o preço protegeu aqui, e quando ele protegeu aqui, olha só onde ele foi lá na resistência. Aqui esse nível também o preço chegou perto, voltou a subir um pouco antes. Aqui também, olha só, o preço ficou com dificuldade, né, de superar esse nível. Quando conseguiu superar, o que aconteceu? O preço
disparou. Aí aqui, né, olha só, o preço sentiu essa região como resistência, quando conseguiu superar, ele fez um forte movimento de alta. Bruno, como eu vou saber o que é suporte e resistência, né? Porque teve momentos que o preço estava como suporte, teve momentos que esse nível estava como resistência. E eu vou até puxar, vou voltar a tela para explicar isso para vocês de uma forma bem clara. Porque é o seguinte, lembra que eu falei sobre a região de demanda, né? Então quer dizer, se existe uma linha importante que você marcou no gráfico semanal abaixo do preço, é uma região de demanda e de suporte. Se existe uma região de resistência, né, que está acima do preço, é uma região de demanda vendedora. Então, o que acontece? Uma região, quando ela é superada, quando, por exemplo, a demanda dos compradores é superado pelos vendedores e acontece o rompimento do suporte, aquela região que era suporte vira resistência. E o inverso é verdadeiro para resistência. Quando o preço consegue romper uma resistência de forma consistente, quer dizer que os compradores tiveram força suficiente para transformar aquela região de uma região de demanda para eles. Então, quer dizer que aquele nível que antes era resistência vira suporte. E é por isso que eu não estou diferenciando no gráfico semanal o que é suporte e o que é resistência. Estou apenas marcando as regiões de demanda. E basta você saber que o que está abaixo do preço é suporte e o que está acima do preço é resistência. Perfeito? Então, continuando, já fizemos aqui algumas linhas, vamos adicionar aqui também uma outra linha, né? Um disclaimer importante. Quanto mais toques tiver nessa linha, maior a sua relevância, né? Então, por que eu não estou traçando a linha aqui, ó? Só nesse nível aqui. Por quê? Porque se eu baixar ela um pouco mais, eu aumento a quantidade de toques. Veja só que tem confluência com esse nível, tem confluência com esse nível. Quando eu falo confluência aqui, acontece a mesma coisa várias vezes, né? Olha só a importância que teve esse nível, né? Então, ó, aqui o preço bateu, voltou a subir. Depois, quando retestou aqui, ó, o preço disparou. Depois, quando chegou aqui e não segurou, o que aconteceu? O preço despencou. Depois de ele ter despencado, ele retestou essa região, ó, e não conseguiu superar. Até que quando ele conseguiu superar, o preço deu uma forte disparada. Perfeito. Traçamos, olhando a floresta de cima, né, os níveis de demanda, seja compradoras e vendedores. Agora vamos para o gráfico diário, identificar essas regiões no gráfico diário. E você vai sempre começar marcando os pontos mais perto do momento presente, né? E aí você vem aqui, traça uma linha, ó, eu vou marcar esse nível aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa linha aqui do gráfico diário em outra cor, vou marcar em azul, né? Então, ó, eu tenho essa região de demanda, olha só quantos toques o preço teve aqui, não conseguiu superar, até que ele conseguiu superar, mas aí devolveu, e aí ele sentiu esse nível aqui e despencou até o próximo suporte. Depois de ter batido no suporte, ele veio até essa região novamente, né? E aí vamos olhar para o passado aqui, ó, para vocês entenderem que com certeza vai ter acontecido diversas brigas nessa região também no passado. Olha só, quantas vezes o preço bateu nessa região azul e voltou para a linha rosa. Aqui teve até rompimentos maiores dessa linha rosa, né? Provavelmente, se eu marcar aqui, vai ser um outro nível no gráfico diário. Eu posso marcar esse ponto aqui no gráfico diário. Vamos ver se ele tem alguma confluência, conforme a gente ensinei para vocês, com o momento presente. Ó. No momento presente, o preço ficou negociando aqui, né? Então, quer dizer, essa já é uma indicação, um insight para você, que se o preço perder essa linha, você já sabe onde está o próximo nível importante, né? Porque agora o preço ele está entre essa região de demanda, que é os 38.400 e o nível dos 43, né? Então, caso ele não segure aqui, você já sabe onde está a próxima região de demanda. Caso o preço consiga romper essa região de resistência, você já sabe onde está a próxima região de demanda, pensando nos tempos gráficos superiores. Maravilha! Então, já marcamos também no diário. Agora vamos para o gráfico de 4 horas. Agora, olha só, no gráfico de 4 horas, também você vai começar traçando as linhas perto do momento presente, né? Então, momento presente, ó, a gente tem esse nível, eu vou marcar agora o 4 horas com a linha amarela. Então, aqui, ó, o preço bateu aqui, foi lá em cima na resistência, retestou aqui, foi lá perto da resistência, agora está voltando para esse nível, né? Aqui é importante porque olha quantas vezes o preço bateu aqui, foi lá na linha azul, aqui a mesma coisa, né? Quando perdeu a linha azul, o preço despencou até essa região, né? E vamos dar um zoom out aqui no gráfico, né? Vamos traçar aqui também, ó. A gente pode encontrar mais uma linha aqui, ó, importante, né? No gráfico de 4 horas, ó. Era suporte, o preço protegeu, foi lá em cima perto da resistência. Era suporte, o preço protegeu,
Foi lá em cima, perto da resistência. Ó, era suporte, o preço veio só na primeira região de resistência. Aí o preço perdeu aqui, foi lá na próxima região de demanda e voltou aqui mais uma vez. Quando conseguiu romper esse nível aqui, ele foi direto lá para o próximo nível, né? Então, por isso que eu não defino, suporte com a linha rosa, a resistência, porque é a região de demanda, uma região que era de demanda compradora, vira uma região de demanda vendedora, perfeito? Então, olha só que interessante. Agora, eu já tenho em diferentes tempos gráficos um mapa para mim. Então, quer dizer, quando eu estiver no meio da semana, por exemplo, fazendo aí um day trade, fazendo um scalp, e eu ver o Bitcoin, por exemplo, né? Agora, observa que ele está no meio do caminho, né? Entre o suporte e a resistência. Então, o que acontece? No meio do caminho, eu não vou fazer nada. Quando eu ver o preço aqui testando esse nível, eu vou saber que aqui é um suporte do gráfico de 4 horas, que é uma região importante. Se ele não segurar aqui, eu já sei aonde o preço do Bitcoin pode ir. E aí, ele batendo aqui, eu posso pensar em uma posição compradora, porque ele pode voltar lá em cima, no nível marcado com a linha azul. Ou até, se ele não perder esse nível, eu já sei aonde eu vou pensar em comprar e aonde eu vou pensar em vender. Né? Então, olha só, aqui você pode ficar fazendo vários trades do Bitcoin. Aqui deu, por exemplo, uma entrada, aí o preço caminhou 2%, não atingiu o seu objetivo, daí ele voltou aqui para sua região de compra, daí ele atingiu o objetivo lá em cima, 4%. Você vendeu. Só que muitos traders iniciantes, o que eles iam fazer? Eles iam olhar para isso daqui, ó, para esse rompimento e falar, opa, vou comprar aqui porque agora o preço vai aqui, né? E aí, o que ele faz? Ele entra comprado na resistência, cai um rompimento falso, o que o preço faz? Vai lá no suporte. Aí ele é estopado aqui no suporte, que era para exatamente ele estar fazendo uma ordem de compra, né? E aí ele faz a ordem de venda dele, o preço volta a subir. Então é esse o erro que a maioria comete, né? Então olha só quantas oportunidades tivemos aqui de fazer trades no Bitcoin, olha só quantas oportunidades deu aqui de fazer trade no Bitcoin, né? Com uma análise simples, né? Aí a gente pode olhar para os tempos gráficos maiores aqui, e aí você vai ver regiões, né? Mais assertivas, né? Regiões onde você consegue visualizar onde é mais interessante, né? Por exemplo, olha só, olha quantas vezes o preço bateu nesse suporte aqui e olha quantas vezes ele bateu nesse daqui, né? Você concorda que a quantidade de vezes que ele bateu no primeiro nível marcado em amarelo foi maior do que o segundo? Então, isso quer dizer que o primeiro nível de suporte é mais importante, que se ele perder esse primeiro nível, ele pode facilmente furar o segundo, porque ele perdeu a região mais importante. E aí você vai se lembrar que tem essa outra linha rosa aqui, que esse sim é o suporte mais forte lá do tempo gráfico semanal. E você não vai hesitar em se posicionar perto do suporte mais forte do tempo gráfico semanal. Afinal, ele vai estar mais distante da resistência. Olha só, a última vez que o Bitcoin chegou por aqui, deu uma oportunidade, né? Às vezes o preço ele nem chegou a testar o suporte, ó. Ele chegou próximo aqui, nem chegou a testar o suporte, mas ele chegou próximo e voltou a subir. Você vai procurar algum outro gatilho técnico aqui, por exemplo, um rompimento de uma LTB, para você se posicionar, e aí olha só a oportunidade, né? O preço subiu aí 8%, né? Então, é dessa forma que você utiliza o suporte e a resistência. Na minha visão, eu estou trazendo um viés diferente do que a maioria das pessoas que ensinam suporte e resistência trazem, tá? Eu estou agregando aqui os meus 5 anos de experiência de mercado e agregando também a bagagem de eu gerenciar traders e saber que a maioria comete esses erros. Então, apesar do suporte e resistência parecer uma coisa muito básica para você que está aí no nível mais intermediário, tenho certeza que com essa abordagem diferente que eu trouxe, que visa, né, criar uma memória dos tempos gráficos superiores, né, vai te ajudar a refinar o seu time de entrada, ajustar as suas posições, ajustar os seus alvos. E para você que está iniciando, você já vai iniciar com uma informação que a maioria não tem logo no começo. Por quê? Porque as pessoas negligenciam o básico, né? Deixam de fazer o feijão com arroz e
Porque a maioria, né, das pessoas que querem iniciar no mundo do trade, o que elas querem? Elas querem aprender das ferramentas mais complexas, aquele indicador bonito que você visualiza, os volumes de negociação, aqueles indicadores com linhas super atraentes, né? E acabam se esquecendo do simples, sendo que muitas vezes o simples funciona. E aí eu quero enfatizar que eu não estou dizendo que você não tem que aprender outras técnicas. Eu só estou trazendo aqui um contexto de algo que eu percebo que a maioria de quem é intermediário esquece e quero trazer esse conhecimento para você que está iniciando para que você já comece da melhor forma. Além disso, quis agregar esse planejamento, né, de você pegar aí um tempo do seu domingo antes de você estar na loucura, na correria do mercado, para você traçar essas linhas de suporte e resistência. E aí, eu literalmente faço isso na maioria dos ativos que eu vou operar durante a semana. Por quê? Porque aí eu não vou cair em armadilhas, vou criar essa memória e eu já vou saber quais regiões são interessantes para eu projetar o meu alvo. Eu não vou colocar um alvo no tempo gráfico de 4 horas acima de uma região de resistência do gráfico semanal, né? Então, assim, isso me ajuda a me guiar. Quero saber se você já sabia dessa dica do planejamento, né, dos seus suportes e resistência, e se você já aplicava isso. Se você não aplicava, também comenta aqui se isso faz sentido e se você gostou desse tipo de conteúdo, ok? Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, compartilhar também, né, com os colegas e nos grupos que vocês fazem parte. Muito obrigado até aqui, vejo vocês em um próximo vídeo da série Traders.